Bom dia, boa tarde, boa noite, residente do Covil. Eu sou o Tomás, eu sou o criador do Covil 420p e esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu imagino que vocês já tenham visto, e quem não viu ainda vai assistir, que eu lancei meu primeiro curta autoral chamado O Elefante na Sala. E esse vídeo eu não pensei muito sobre ele, mas eu acho que ele vai ser tipo uma mistura de vlog com documentário, com comentário sobre a produção do curta e essas paradas, um extra, tá ligado? É um vídeo mais pra vocês entenderem como que funciona a minha cabeça e meu processo criativo na hora de fazer um filme, escrever a história. E só deixando claro que, obviamente, esse vídeo vai ter spoilers do curta, então eu recomendo você assistir ele antes de vir pra esse vídeo. Então vai lá assistir, vai estar aparecendo aí na tela pra você clicar. Enfim, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bem, tudo começou com as minhas férias da faculdade. Eu tinha recém terminado de fazer outro curta com meus amigos, o Letargia, que é literalmente o primeiro vídeo desse canal, by the way. Aí eu pensei, cacete, eu vou passar 3 semanas sem ter que passar quase 4 horas por dia no ônibus pra estudar, o que eu vou fazer? E eu tenho um problema de que eu só não consigo ficar parado, eu preciso estar sempre criando ou produzindo alguma coisa relacionada à arte. E como eu já tava na onda de fazer meus projetos de cinema, eu pensei, e se eu fizesse um outro curta? A parte mais chata de escrever um bom curta independente são as limitações claras que a gente tem. O Letargia, apesar de ser um trabalho da faculdade, teve sorte que a gente pôde usar as câmeras da faculdade na hora de gravar e que também foi editado pelos meus amigos que sabem muito de edição, que são a Ana Brasiski e o Luquias. Só que o Elefante na Sala ia ter só eu. Tá bom, pra não dizer que era só eu, me ajudando por trás das câmeras tinha meu amigo querido João Vitor Tadeu, vulgo Bijoqueer, vulgo Magense, processado pelo... Mas mesmo com ele ajudando, as limitações ainda eram muitas. Então eu coloquei algo na minha cabeça pra me ajudar na produção desse curta. Eu não vou inventar moda. A minha primeira ideia pra esse projeto era fazer um curta de terror psicológico, onde um pintor começa a stalkear uma atendente de lanchonete pra fazer um quadro dela. Eu tive meio que um insight pensando nesse curta porque parecia uma ideia muito boa. E eu comecei a escrever o roteiro e quando eu fui perceber já tinha passado a página 30. Foi nessa hora que eu pensei, nem fudendo que eu vou terminar isso em 3 semanas. Joguei fora essa ideia, na verdade eu arquivei ela, porque nunca se sabe, mas não seria a história que eu ia fazer agora. Então eu caí num outro dilema, que era, qual caralho de história eu quero contar? Eu comecei a ver uns roteiros meus que já estavam escritos e nenhum parecia ajudar. Eram todos muito complexos pra gravar em tão pouco tempo. Até que comecei a notar um padrão em todos aqueles textos antigos. Então eu tomei uma decisão bem arriscada. Se eu tô trabalhando com limitação, então eu vou dobrar a aposta. Pra forçar minha cabeça a pensar em algo, eu comecei a escrever regras do que poderia ou não ter na minha história. Depois de ler meus roteiros antigos, eu escrevi a primeira regra. A trama tem que se passar em um cenário só. E todos os meus roteiros tinham uma boa variedade de cenários, eu até gosto disso, mas não era o que eu tava procurando para essa história. Quando eu escrevi dessa regra, eu lembrei de um filme chamado Man from Earth, de 2007, escrito pelo Jerome Bixby. É Bixby? Eu não vou saber falar esse sobrenome. E dirigido pelo Richard... Caraca, mano, é um nome muito difícil. Richard Shankman. Que a trama se passa quase inteiramente dentro de uma sala de estar com 6 personagens estupidamente bem escritos, debatendo se o vizinho que vai se mudar é na verdade um homem vivo desde o período paleolítico. Eu comecei a levar esse filme como uma boa referência para começar a pensar no meu curta. Logo pensei em outra coisa, o Man from Earth conseguia desenvolver bem 6 personagens porque ele tinha 90 minutos de duração, e com certeza nós não temos esse tempo, então eu escrevi uma segunda regra, o curta tem que ter só 2 personagens principais. A partir dessas 2 regras já dava pra ter uma boa noção do que eu queria com o meu curta, só tinha mais um problema, qual é essa história que eu vou querer contar? Eu já sabia que o filme ia contar a história de 2 personagens que por algum motivo estavam em conflito. A pergunta é, por quê? Daí essa parte eu não sei como explicar o que aconteceu, só comecei a ter um brainstorm do nada, escrevendo muita coisa, muitas ideias, até que enquanto eu tava perdido nesse turbilhão de ideias, eu encontrei algo com potencial. Assassinato! Depois que eu pensei nessa ideia, meio que o resto da história já tinha vindo pra minha cabeça.
um amigo assassinou o outro e começa a conversar com seu espírito. Era exatamente o tipo de dualidade que eu tava precisando pra começar a escrever a história. Na mesma madrugada que eu tive a ideia, eu fiz a base do roteiro inteiro, com boa parte dos diálogos já pensados e estruturados. Se não me engano, eu tinha começado a escrever tipo umas 10 horas e terminei já eram 2:30 da manhã. Eu realmente entrei num estado de flow. Depois da história pronta, eu mandei pro meu amigo Tadeu e ele me respondeu: cara, a gente precisa gravar isso. Daí criamos o grupo do curto e chamamos nossos amigos Hubert e Eros pra interpretar esses dois personagens. Eu tinha 3 semanas de férias na faculdade, então eu organizei pra nós na primeira semana fazermos uma leitura coletiva do roteiro, tanto pra eles entenderem como entregar aqueles personagens e também ensaiar, e os 2 outros finais de semana seguintes sendo as gravações. A maior parte do curta se passaria na rua, mas também teria aquela cena final que o Vitor encontra o cadáver do Bruno e se passaria em outro cenário. Como eu não sabia em quanto tempo a gente gravaria as maiores cenas, eu optei em deixar para 2 dias diferentes. Mas quem trabalha com audiovisual sabe que na maioria das vezes, pra não dizer todas, as coisas nunca saem como você planeja. Dito e feito, no dia que era pra ser a primeira gravação do curta, o Eros acabou tendo um compromisso e não pôde comparecer. São coisas que não tem culpado, só não tinha como prever. Então eu tive que apertar um pouco algumas coisas pra encaixar tudo em um dia só. No final conseguimos gravar tudo na semana seguinte, mas eu acho que teve um custo muito alto na qualidade do curta. Eu já não esperava algo com uma qualidade incrível, por ser meu primeiro curta 100% autoral, mas acho que se tivéssemos conseguido gravar em 2 semanas diferentes, muitos dos erros que eu vejo com esse curta talvez não existiriam, mas mesmo vendo um bocado de erros, eu ainda sinto muito orgulho desse projeto. Eu realmente coloquei muito carinho pra fazer ele acontecer, não só eu como todo mundo que participou junto. Então, pra finalizar esse vídeo de making off, eu vou deixar alguns erros de gravação que eu achei mais legal de mostrar aqui no vídeo. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo e do curta. Pra quem se interessar, por favor, avaliem o curta no Letterboxd ou comentem no vídeo do curta o que acharam. A opinião de todo mundo será muito bem-vindo. Eu sou o Tomás, do Covil 420p, e até a próxima. Tá. Você vai ter que botar o pezinho pra ele cair mesmo. Vai sair correndo, ele vai tombar. Que isso, cara? Mentira, vai. Não, vai. Eu tenho fé que ele vai conseguir, vai. Imagina que você pegou impulso pra ir pra cima de alguém e você tombou, tá ligado? Beleza. É coisa de guerrilha mesmo, mas a guerrilha é com o Hubert. É só eu que sou guerreiro. Calma. 1, 2, 3 e... Perfeito. Caralho. Você fez eu me sentir... Gente, desculpa. Tá, 3, 2, 1, ação. Você fez o que muita gente... Para o carro. Nossa, Puta que pariu. eu ia ativar meu Prime agora. Pra poder esse carro eu não vou conseguir. Ia ser agora. Gente, Fernando Torres, ó. You abandoned my child. 3, 2, 1... Entendeu? Não sei, eu. Não, vai ficar muito... Vai apagar do nada no meio da cena e vai ficar tudo estranho. Eu acho foda ele reclamar, não acendeu, sabe? Não acendeu. Você Ele não veio. Só pedir pra você, tipo, pode se mexer um pouco mais. Tá, então vou Você ainda tá muito parado. Tipo, você pode abaixar um pouco a cabeça, passar a mão na testa, essas coisas. Tá bom. Tá. Fica na pose. Trava na pose. Desculpa. Ai! Tá, 3, Silêncio no set. 3, 2, 1. Continua. Você sempre foi tão bom comigo. Sempre fez tudo por mim, pela Pausa minha... pro carro passar. Seu barriga. Tá.